levando o dia pra longe, engolindo léguas de estrada, subindo e descendo serra. Olá! Sem ter ponte. A formação da atriz e do ator recebe guarida a partir de pesquisas de grandes nomes das artes cênicas mundo afora. Mas quem são esses abnegados? Estas pessoas que dedicaram a vida inteira na pesquisa, na elaboração de manuais, na formação e para a formação do ator. Essa indagação e tantas outras, pretendemos dissecá-las em 4 vídeos do projeto Quem Disse o Quê sobre o trabalho do ator e da atriz. Obviamente que não pretendemos e não temos essa pretensão de dissecar todos esses temas. Afinal, são milênios de histórias registradas e contadas em várias enciclopédias, livros. Objetivamente, o projeto Quem Disse o Quê sobre o trabalho do ator e da atriz é oferecer à comunidade aparecidense formação artística, principalmente para o ator e a atriz iniciante. Serão 4 videoaulas apresentadas em 4 semanas consecutivas. Para a realização deste projeto, eu convidei Mauri Fernando de Castro, grande artista, dramaturgo e artista goiano, para coordenar e estruturar pedagogicamente esse trabalho e também apresentar. Muito obrigado, Mauri, pela presença. Vamos lá, Mauri. Vamos lá, é um prazer e uma gratidão eterna pela oportunidade de estar aqui falando de alguns, né? Porque são milhares e milhares de bons atores, de boas atrizes pelo mundo afora, em todos os tempos. É claro que aqui a gente vai falar muito pouco sobre alguns, né? E eu procurei pegar a história desses atores, dessas atrizes, de uma forma cronológica, até para a gente ter a formação do pensamento teatral e dentro de uma pedagogia e uma metodologia que eu acho que vale a pena, que é a histórica, né? Mas quantos livros você leu para... São livros da vida inteira, né, cara? Você pega, na verdade, a gente vai cometer uma injustiça até com muitos atores que fizeram a diferença. E aqui talvez a gente vá citar muitos atores e atrizes que muita gente nunca ouviu falar, mas que é preciso dizer, porque nós somos herdeiros deles. Né? São esses atores e atrizes, especialmente desde o Egito, nós estamos falando de 4.000 anos atrás, né? Que a gente vai tentar trazer muito pouca informação sobre alguns deles, né? Mas que abriram a primeira trilha para que a gente pudesse hoje ter uma estrada pavimentada, tranquila, de se locomover dentro dela, né? Mas, Mauri, vamos começar então. Cara, senão a gente vai delongar aqui a nossa conversa. Só olha, eu vai ser gigantesco. Vou dar um salto sobre os primeiros atores, né? Então vamos começar lá pelo ator egípcio. Ator egípcio, o ator egípcio, como até a Idade Média nós vamos ter a religião, né, como pretexto para se fazer manifestações dramáticas, né? Então, o ator egípcio, ele começou com os sacerdotes, o oficiante, né, e seu séquito de respondedores, né? Então, nós podemos citar os rituais em homenagem a Osíris, que era o deus da fertilidade, o Deus que, como Cristo, ele foi traído, ele foi morto, ele ressuscitou também, né? E não cabe aqui nem falar sobre Osíris, uma pena, porque eu gosto muito da mitologia, né? E então Abidos era como se fosse a Meca dos
muçulmanos. E todos os anos, milhares de pessoas iam para Abidos e lá assistir, então, esses rituais dramáticos em homenagem não só ao faraó, como ao deus Osíris, né? Então, o ator egípcio, ele vem daí, né? E depois, vamos dar um pulo, só uma introduçãozinha mesmo sobre o ator egípcio, sobre o ator grego, que também veio dos rituais dionisíacos, e nós temos como primeiro ator Téspis, que era um cidadão da cidade de Cária, no norte da Grécia, que no ano de 535, dentro de uma Olimpíada, uma Olimpíada em Atenas, inclusive, ele estaciona sua carroça, onde tinha o coro, e só existia até então esse coro, entoando ditirambos em honra ao deus Dionísio. Ele dá um passo à frente, e esse um passo à frente é como se fosse aquele passo da lua, um grande passo para a humanidade e tal, né? Porque ali ele criou o primeiro ator, né? E ele é considerado também o primeiro autor. Ele dá um passo para frente e começa a fazer um improviso, dizendo que ele era Dionísio, e a plateia, vendo aquilo, começou... Era a primeira vez que alguém ousava dar um passo à frente e recitar, e o coro começar a responder. Depois, mais para frente, nós tivemos Ésquilo, que nasceu em 525 a.C., Ésquilo que colocou para a gente o segundo ator. O Téspis vai criar o protagon, ou protagonista, o Ésquilo vai nos dar o antagon, o antagonista, que vai criar, então, um conflito com esse primeiro ator. O Ésquilo também é considerado o cara que inventou a máscara expressiva pintada, né? Então, o Ésquilo vai nos dar grandes peças que não cabe aqui falar, mas só sobre o ator mesmo. Depois nós tivemos Sófocles. Sófocles é um cara à parte, bicho, porque ele era bonito, ele era bailarino, ele era diretor, ele era coreógrafo, cantava, quer dizer, era o cara, né? E tanto era o cara, e fazia tantas coisas tão belas, que o governo o convidou para ser ministro da Fazenda. Porque um cara que era capaz de fazer tantas coisas bonitas, teria também competência para administrar o dinheiro público. Né? Você vê, né? E o Ésquilo nos deu o terceiro ator, né? Que eles vão chamar lá de tritagonista, mas na verdade era o cara que fazia intriga. Então nós tínhamos o vilão, tinha o mocinho e precisava de um terceiro cara para colocar um contra o outro, né? Então foi o Sófocles que nos deu isso, e depois nós vamos falar sobre os autores, e aí nós vamos discorrer sobre toda a obra, né, desses caras. E há, por exemplo, umas curiosidades sobre o teatro grego, né? Primeiro que o ator que fazia tragédia jamais participava de comédias. E eles eram regiamente remunerados. E esses atores até, às vezes, assumiam funções diplomáticas, porque sendo ator ele podia, inclusive, circular pelo território inimigo. Ele era um cara respeitado, né? Por conseguinte, quem fazia comédia também nunca fazia tragédia, né? E ele era pago pelo Estado, e, enfim, né? Eles criaram depois uma associação chamada, onde, para proteger esses atores, chamava artesãos de Dionísio, que depois a coisa ficou tão... Eles aceitaram tanta gente que não tinha muito a ver com o negócio, que o Aristóteles vai chamar esses artesãos de parasitas de Dionísio. Então, nós temos aí um dos atores mais famosos dessa época, é Polus, né? Nós temos depois, pulando para Roma, porque isso aqui é só uma introdução para o que a gente quer. Isso mais ou menos que período? Foi na época de 500, século V, século IV e século III, né? Quer dizer, na década de 400 e tantos antes de Cristo,
e 300 e tantos antes de Cristo, e a evolução chegando em Roma, quando Roma invade Grécia e escraviza muita gente boa, intelectual, atores gregos, e também vai ter origem religiosa. E o interessante é que os atores, tanto quanto hoje, os atores naquela época tinham conhecimentos que a grande maioria não tinha, que eram conhecimentos esotéricos, conhecimento de plantas, de polaridades, tanto que o governo romano, na época, chamou esses atores para aplacar a ira dos deuses numa grande praga que teve. Né? E depois, o ator romano eram escravos, né? E ao contrário da Grécia, eles, se não agradasse a plateia, eles apanhavam, iam presos. Agora, o bom ator, que aquele que sempre agradava a plateia, podia até receber alforria, né? Então era esse. Depois a gente passa para o ator medieval, que vai ser no meio da igreja também, porque a igreja vai primeiro aos atores de verdade, ela vai excomungar, né? Ela vai excomungar até os descendentes, os atores, as mulheres dos atores, os filhos, os parentes, tudo entrava nisso. Você, quer dizer, o cara faz, o primo paga, porque é da família, entendeu? Então, a igreja vai fazer isso, mas eles continuaram clandestinamente, escondendo em praças, em castelos, mas vai continuar representando, né? Então, e depois esses atores profanos vão dar um grande impulso para o teatro moderno, né? E aí, porque em Roma, na Idade Média, eram apresentadas nas ruas, eram o que hoje as vias sacras fazem, né? E então o público acompanhava as cenas, né? Depois a gente tem a Renascença, que vai mudar tudo, porque é o império do homem em detrimento do império de Deus, que reinava na Idade Média. E aí nós vamos passar para a sala fechada, aí nós vamos ter o palco italiano, a interpretação muda, porque nós vamos ter, não precisava mais daquela coisa exagerada, vai valorizar, começar a valorizar a expressão mímica do rosto, né, os gestos mais controlados, embora nem tanto, mas nós vamos ter aí uma coisa de rua, que vem lá da Grécia, os mimos começam na Grécia, que são caras que começavam a imitar cidadãos, entendeu? Então, os mimos começam aí, mas na Renascença vai nascer a grande escola, a primeira escola de formação de atores e de profissionalização dos atores, que é a comédia dell'arte, né? Apresentada em feiras, que vão criar personagens maravilhosos, como a Colombino, o Polichinelo, Brighella, aqueles personagens todos, Arlequim, né? que depois vão dar sustentação ao ofício do ator, porque era tudo improvisado, né? É claro que eles pegavam, às vezes, um roteiro lá de Menandro, que foi um comediógrafo de comédia de costume, que transitou pela Grécia e Roma antiga. O Menandro vai ser o grande precursor da comédia de costume, que depois... comédia de costume, para quem não sabe, são aquelas comédias que tratam da vida, do cotidiano. Um exemplo disso, e todo mundo aí vai lembrar, é aquele programa de televisão que teve Grande Família. A Grande Família é um tipo de comédia de costume, né? Então, o que vai trazer Molière, que vai também continuar nessa trajetória, e aqui no Brasil, Martins Pena, que mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Então, a comédia dell'arte é isso, né? E aí, Molière, que vai beber dessa fonte, e os atores do Molière vão ser atores diferenciados, porque eles vão aprender com a comédia dell'arte a interpretação, essa coisa leve, né? Molière, que foi um comediante do rei, e depois, quando ele morreu, ele não pôde nem ser enterrado no cemitério,
porque a igreja proibiu. Ele teve que ser por interferência de um dos Luís, não me lembro se é Luís XIII, Luís XIV, enfim, por interferência do imperador, do rei. Ele é enterrado à noite, sem nada, porque o ator ainda naquela época não era considerado lá de boa índole, né? Então, é engraçado que Molière sentava na porta, quem conhecia ele não passava na praça, porque ele era um observador da sociedade e ele criticava quem ia assistir as dondocas, né? Ele tem as Preciosas Ridículas, que vai falar das mocinhas, né? O Doente Imaginário. O Doente Imaginário, Molière se fingiu de doente para que a classe médica viesse né, fazer o diagnóstico dele, e ele observando tudo aquilo, e ele escreve O Doente Imaginário. E por maldade do destino, talvez, ele morre interpretando o Doente Imaginário, né, em cena. Então, é uma das curiosidades, né, que nós temos da Renascença. Depois do século XVIII ao teatro contemporâneo, nós vamos ter aí o aparecimento da atriz, porque na Grécia só homem podia subir no palco, porque o palco era considerado apenas lícito aos cidadãos, a mulher não era considerada cidadã. Né? Embora a comédia dell'arte já tinha atriz, mas no teatro convencional não se tinha atriz. Né? Mas nós vamos ter aí o aparecimento na Alemanha, por exemplo, de Neuber, né? Frederica Carolina Neuber, que vai de Leipzig. Ela nasceu em 1697 até 1760. Ela implantou na companhia dela uma coisa que a gente utiliza muito aqui, né? Que é a disciplina. Olha, veja bem, a pontualidade e a moralidade, que nenhum grupo contemporâneo se preocupa. O ator é do grupo aqui, mas fora ele faz o que quiser, lá não. A Carolina Neuber não aceitava isso. O ator tinha que ter moral fora das atividades teatrais para participar do grupo dela. Na França surge um grande filósofo chamado Diderot, Denis Diderot, que vai observar um ator inglês chamado David Garrick. Ele escreveu um tratado sobre o ator chamado Paradoxo do Comediante. Né? Ele escreveu em 1773, depois ele deu uma reformulada em 1777, e em 1830 foi publicado. E aí a gente continua na França, né? Na transição do século XVIII e XIX, nós vamos ter um ator chamado Talma, François-Joseph Talma, que era amigo pessoal de Napoleão. Consta que Napoleão deu umas aulas para ele como interpretar um cara nobre com todos os meandros, né? Aí a gente pula para a Itália, para ser bem rápido, encontramos Tommaso Salvino, que vai ser o mais reverenciado dos grandes atores, né? Um cara que ganhou notoriedade interpretando Shakespeare. Mais na frente nós vamos ter um outro ator chamado Laurence Olivier também, que vai se especializar em Shakespeare. E Tommaso Salvino foi um ator que, quando ele circulou fazer uma turnê na Rússia, ele vai influenciar decisivamente um cara chamado Stanislavski, ele teve na Rússia em 1882, o Tommaso Salvino, né? E a partir daí o teatro dá uma impulsionada com Stanislavski, que lá para frente a gente vai falar sobre ele. Depois a gente volta para a França para falar de uma atriz que a gente não pode deixar de falar, que é Sarah Bernhardt. A Sarah Bernhardt, ela interpretou todos os tipos de papéis, todos. Em 1905, ela esteve aqui no Brasil, no Teatro Lírico, no Rio de Janeiro, mas hoje não existe. E ela tinha uma cena que ela pulava de um muro. E nessa cena, ela machucou o joelho direito e não sarou. Tanto que em 1915,
ela teve que amputar a perna. E era uma atriz que fazia todo tipo de papel, inclusive travesti. Imagina naquela época uma atriz fazer Hamlet. Era uma ousadia absurda e ela fez, né? Então era ela muito irreverente. Aí a gente volta para a Itália e nós vamos ter Eleonora Duse, né, que é uma atriz fantástica, hoje que era filha de atores ambulantes, herdeiros lá da Comédia dell'arte. Era uma pessoa que, quando assistiu a Sarah Bernhardt, segundo ela se libertou. Era uma atriz irreverente que não admitia esse gestual engessado e tudo, e os restos mortais dela estão enterrados em Asolo, né, onde tem o teatro dela, né, Leonora Duse, que depois tem um teatro em Santa Teresa chamado em Arcozelo, né, que é no Morro de Santa Teresa, que depois, quando formos falar do teatro estudante Pascoal Carlos Magno, nós vamos falar sobre esse teatro Duse, que ele era apaixonado por ela e tá, né, enfim. Né, ela impôs uma visão nova de trabalho do ator, mais voltado para o interior, em busca da verdade humana. Sobre essa verdade nós vamos ver muito em Stanislavski, Peter Brook, Antunes Filho e muitos outros, né, que vai buscar essa verdade cênica. Né? E aqui a gente termina a introdução para a gente começar a entrar definitivamente na biografia dos atores. Levando o dia pra longe, engolindo léguas de estrada, subindo e descendo serra, sem ter ponto de parada. Subindo e descendo serra, sem ter ponto de parada. Sou andarilho, sou